Deus sempre se preocupou no fato de que o jovem viesse a aprender a palavra, ou que se tivesse firmado nela, desde a antiguidade do Antigo Testamento. Quando Deus tirou o povo do Egito, a palavra do Senhor vai dizer que ali ele se ira com eles no capítulo 20 de Número, ali na Saga de Marimá, versículo 13. E ali depois, dali para frente, começa a formar o povo no deserto. Por quê? Pela desobediência, pela incredulidade e também pela ingratidão, porque todo dia Deus mandava maná e todo dia Deus colocava água para que ele bebesse. Mas mesmo assim foi ingrato. Então, a partir dali, pela desobediência, começa a formar uma geração. E a palavra do Senhor vai dizer que agora no Deuteronômio, no capítulo 5, ele diz: Moisés, escreve a lei, recebe a segunda lei, para uma geração que não conheceu, para que eles não cometessem o erro de seus pais. Então, Deus se preocupou. Ele poderia ter deixado, mas ele disse: não, escreve novamente, em Deuteronômio capítulo 5. E no capítulo 6, ele agora fala àqueles meninos um recado de Deus, para que os pais instruíssem seus filhos dentro do ensinamento. Falasse com ele pela noite, pela manhã, no café da manhã, mas todo o tempo que estivesse ensinando ele, falando de quem? Que tem Deus. No capítulo 6, a partir do verso 20, Deus também, Moisés começa a dizer: dá testemunho de quem? De Deus. Pais, dê testemunho de Deus a seus filhos, daquilo que Deus fez na sua vida. Instrua o seu filho, pregue a palavra a ele, dentro da sua casa, à noite, pela manhã, na hora do almoço, instruindo, dando testemunho. É por isso que o texto vai dizer que dê testemunho. Quando os seus filhos perguntarem: pai, quem é esse Deus? O texto vai dizer que nós temos que dar testemunho. E naquele tempo, ele dizia o quê? Filho, nós temos um Deus maravilhoso, que nos visitou quando nós estávamos no Egito, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós pedimos, quando nós estávamos escravos. Nós clamamos a Ele no tempo de aflição. Êxodo, capítulo 2, versículo 23, 24 e 25. E Ele nos ouviu, porque Ele tinha uma promessa ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que esse povo não ficaria ali para sempre, mas 400 anos depois Deus iria tirá-lo de lá. Essa promessa está no capítulo 15, capítulo 13, capítulo 15, versículo 13 de Gênesis. Então Deus em todo o tempo teve o controle da história, tanto da vida daquele povo, como Ele tem o controle da minha e da tua vida. E a Escritura, ela está aqui hoje, para mim e para você meditar nela. Deus nunca nos desamparou. Cabe eu e você buscar dentro das Escrituras ensinamento, para que nós possamos combater quando as pessoas vierem falar: teu Deus não existe. Quem é esse teu Deus? Deus sempre cuidou já no Antigo Testamento. Ele vem continuando cuidando desse povo. Sempre levantando alguém. Sempre levantando alguém. Quando nós trabalhamos no capítulo 20 de 2 Reis, nós temos ali duas situações. É por isso que eu vou entrar nesse texto. Não vou me atentar diretamente, mas é excluído. Quando nós olhamos aqui, nós temos como pai a responsabilidade de instruir nossos filhos. Se eu cuido do meu filho hoje, se eu oriento o meu filho hoje, se eu educo o meu filho hoje, se eu falo de Jesus para o meu filho hoje, pode ter certeza de uma coisa: meu filho não será problema para o filho de outro amanhã.
e não se preocupar, achar bonitinho a dancinha, o requebradinho, sem se preocupar. Os pais que fazem isso hoje, é os pais que vão chorar amanhã. Aí os pais dizem assim, mas você é crente? E as coleguinhas que dizem, você é muito careta. Seja careta hoje, para não sofrer amanhã. Amanhã você vai ver o resultado deles, ou delas, porque não quiseram Deus. Infelizmente, é desse jeito. E nós, como pai, temos a obrigação de ensinar os nossos filhos. E eu louvo a Deus por essa igreja, do fundo do meu coração. Quando eu cheguei aqui, eu que comentei para minha esposa. Essa igreja é diferente. Aqui tem palavra. Os jovens aqui estão sendo gratos dentro da palavra. E alegrou meu coração por isso. Quando nós olhamos no 2 Reis, no capítulo 20, nós temos uma situação ali, falando de Ezequias. Talvez você vai dizer o que tem a ver com jovem. A palavra do Senhor representa um decreto de morte daquele homem. Deus reverte o decreto, acrescenta mais 15 anos de vida para ele. E o texto vai dizer que 3 anos depois nasce um filho chamado Manassés. Agora me pergunta: Ezequias desistiu do seu filho? Ele falou de Deus para ele. Quando Ezequias foi curado, veio um povo que estava se formando, visitar, porque teve um milagre de cura. A curiosidade foi grande. Como que esse homem foi curado? Vamos lá ver de perto. Mas Deus, vamos lá. Em nenhum momento Ezequias falou de Deus para aquele homem. Meu Deus é poderoso. Meu Deus cura, meu Deus cuida. Glória a Deus. Mas a Bíblia vai dizer que se ele falou no seu coração, no capítulo 32 de 2 Crônicas, Isaías chama ele e diz: quem são esses homens que te visitaram? Eu não sei. Ouvi lá de longe. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Esse mesmo povinho que veio aqui hoje é o que vai voltar da contigo. E vai pegar o teu filho. E vai pegar todo esse povo. E vai vir um cativeiro. Sabe qual foi a resposta dele? Não tem problema. No final do texto vai dizer isso. Pelo menos no meu reinado vai ter paz. Ele não se preocupou nem com o seu próprio filho. A Bíblia vai dizer que Ezequias morre e quem assume o seu filho no capítulo 21 de 2 Reis, Manassés. Ezequias é um rei bom, mas ele não investiu no seu filho. O texto não mostra em nenhum momento ele investir em Manassés. Mas no capítulo 21 de 2 Reis mostra Manassés sendo o pior rei dele. Cruel, mau, tudo aquilo que seu pai construiu, levando para Deus. O avivamento que Ezequias teve, o seu filho destruiu, construindo e construiu, matando o seu próprio filho, queimando, fazendo sacrifício. Capítulo 21, verso 16, diz que nunca foi um derramamento de sangue nunca visto em Jerusalém. Por causa de Manassés. Por causa de uma negligência. Eu não estou nem abrindo o texto. Mas estou dizendo onde está. Para não perder tempo. E a Bíblia vai dizer, lá em Jeremias, se você abrir o texto, do verso 1 ao 4, especificamente o 4, Deus está dizendo: pode vir Samuel, pode vir Moisés, sai do meio, que agora quem vai fazer justiça
Deus ainda toma a rédea da situação. Aleluia. Quando nós pensamos que estamos aqui desamparados, pode fazer o que quer, a Bíblia vai dizer, principalmente no verso 4, que Deus veio e disse que foi o povo da Babilônia, levou eles cativos, principalmente por causa de vinho. O cativeiro da Babilônia, ele é gerado no ventre de Ezequias, quando Ezequias negligenciou com seu filho. E o texto vai dizer que agora Deus veio por causa de Manassés, pelo derramamento de sangue, pela maldade. Diferente de Davi, em 2 Reis, capítulo 2, Davi diz: "Do inimigo de todos os mortais, Salomão, ser homem, ser um", tem uma vírgula ali, ser um, obedece ao Deus de teu Pai, os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, os seus juízos. E onde tu botares essas coisas, terás sucesso. Davi orientou Salomão, Ezequias. Aqui nós temos duas situações. Mas como nosso Deus é um Deus misericordioso, ele poderia ter abandonado Manassés. Mas o texto vai falar, no capítulo 33 e 2 Crônica, do verso 11 em diante, se não me engano, que agora ele está preso, humilhado, foi colocado um gancho sobre a sua boca e algemado nas correntes e desfilado com ele em praça pública. A maior humilhação. Quem queria ver um filho passar por isso? Quem gostaria de ver um filho preso, sendo humilhado, apanhando? E o texto vai dizer que lá dentro da prisão, Manassés se lembrou do Deus de seu pai e clamou a ele. E ele foi sincero na sua oração. E o Deus de seu pai o libertou e deu uma oportunidade. Aleluia. Nós somos um Deus misericordioso. Aleluia. O texto que eu estou pregando aqui é para mostrar que eu e você precisamos estar alinhados com o Senhor, nos caminhos dele. Duas situações aqui. Eu não vou nem entrar no mérito do assunto aqui hoje, só para poder fazer um comparativo. E vocês são jovens. Paulo agora passa na cidade de Listra e toma um garoto, filho de crente, que dá bom testemunho, que além de tudo tem um probleminha de saúde, que começa a congregar, que começa a andar nos caminhos do Senhor, ao ponto de ser escolhido pelo maior evangelista para tomar conta de uma igreja. E é isso que Deus espera de mim e de vocês, que nós venhamos dar bom testemunho. Jesus ele insiste por todo mundo e fazer discípulos das nações. Eu prego para você hoje. Amanhã você vai pregar para outro lá na frente. Amanhã você vai chegar lá no seu trabalho e não perder a oportunidade na hora. Ah, não pode falar de Jesus aqui, mas vai chegar
Porque tem muita gente que não sabe nem o que ele é crente no serviço. É crente dentro da igreja, mas no serviço não é. O meio. Eu já preguei com algumas pessoas no 4º ano do Cunhado Saturno. Meu carro, sou motorista de Uber, tem uma Bíblia e ela ouvia todo mundo. Se eu fosse um cara que tivesse dom para cantar, o tanto que eles não me louvou, rapaz, ela não cantou. Mas não aprendi nenhum até hoje. Só escuta. Mas se o cidadão entrar no meu carro, se ele puxar um assunto comigo, não tem assunto paralelo. Se ele puxar de política, eu entro na política e já vai para a Bíblia. Se ele falar de mulher, eu já puxo para a Bíblia. Aonde ele for tem Bíblia. Ele não se escapa. É só falando de Jesus. Aleluia. Não tem assunto paralelo dentro do meu carro. Pessoas, muitas das vezes, ficam ali, choram, pedem para sair do povo. Posso ficar aqui um pouquinho? Se eu espero. Fica tranquilo. O problema é a mensagem tem que ser pregada. Prega para homem, prega para mulher, prega para homossexual. Não tenho nenhum problema. E nunca tive. Preguei para uma menina uma vez que gosta de mulher. Quando ela chegou no destino, ela olhou para mim e disse: irmão, a minha mãe é crente e não conseguiu pregar para mim. E o Senhor, de uma maneira tão simples, falou de Jesus comigo essa tarde. Não perca a oportunidade de falar para Jesus. Paulo agora para esse garoto. Esse garoto agora está pregando. Vai assistir uma igreja, um problema. E Paulo diz para ele aqui, no capítulo 1, mantenha a tua boa consciência. Um bom testemunho de morte. Não deixe que ninguém te despreze por mocidade, mas seja exemplo de morte onde tu está. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler. O que Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, não cesse de ler o livro dessa lei. Medita nela de noite. Nós só iremos bem, irmãos, quando nós começamos a estar alimentados pela palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 16, se eu não me engano, é capítulo 16, versos 15 de Jeremias. Ele diz que a palavra, ele dizia comigo, a palavra, e ela trouxe um gozo, glória a Deus, e uma alegria no meu coração. A palavra traz isso, é alimento, é o que me sustenta, é o que te sustenta. Todos os dias é a palavra. Aleluia. Ensine, faça discípulo, pregue a palavra. Paulo coloca esse menino aqui para ser um dos maiores pregadores. Investe nele, ensina ele, doutrina ele, orienta ele. Em tempos difíceis, irmão, tempos de perseguição. Não é uma poesia, não. Nós estamos aqui hoje pregando. É em tempos difíceis. Eu tinha um garoto na minha cidade chamado Mike Sadraqueiro. Ele chegou na congregação, pediu para o pastor, que estava com 2 anos, que estava na bateria, deixou abençoado na toca. Aí o pastor disse: sabe tocar? Eu sei, mas se for deixar uma bateria, pois vai, vamos lá na igreja, eu digo para ele, e vai. Ficava bom. O vizinho do lado disse: rapaz, esse menino está lá. Ele está batendo, ele vai falar com a bateria dele. Se ele primeiro aprender fulano, está lá. Mas sabe aqui é o futuro. Ele ia lá para casa.
morava do lado da igreja. E aí aqui minha esposa disse, ele não tinha pai, ele só tinha mãe. Ele tinha uma carência muito grande. E eu levava ele lá para casa, às vezes ele almoçava com a gente, só que não era de graça não, tinha Bíblia. Bíblia no bairro. Tinha dia que eu estava toda a Bíblia, ele saiu da casa chorando, eu já aprendi com uma grande monte de mãe, senão a pessoa bate isso em mim. Vale a pena? Valeu a pena, João? 2 anos depois, ele olhava para mim e disse assim, eu era diário, quando eu crescer, eu quero ser conhecido. Não, diário, não. Seja imitador de Jesus. Eu sou falho. Mas sabe daquela? Começou a pregar na igreja. Um culto de jovem. E eu fui lá, junto com o meu pastor. Um pastor de outra congregação sentou do meu lado. A lá de pregando. Primeira mensagem dele. Eu lá, todo orgulhoso. E botou um semente nesse menino aí. E o Mike Beira. E o jovem todo mundo vida, o pastor estava sentado do meu lado, o pastor Antônio Cardoso, olhou para mim e disse, João, ele não sabia que foi que torturou esse menino. O jovem todo mundo engolido com medo dele. Esse menino está pegando igual a gente grande. Aí eu já sabia que eu vou ficar calado. Aí que aprendeu. Aí que estava pregando a palavra de Deus. Aleluia. Eu vim embora para cá há um ano atrás. Eu abro o Instagram, sabendo que vai estar dando entrevista numa rádio em Rio Branco, no Acre. Eu estava dentro do carro e parei e chorei. Muito obrigado. Glória a Jesus. Muito obrigado. Porque eu sei que não foi comigo. Mas pela semente se plantada. Dando aula em escola bíblica dominical. Mike aprendeu. Mike se interessou. E essa é a palavra, irmão, que tem que trazer no coração de vocês que são jovens. Não achem que vocês estão perdendo tempo com Cristo. Vocês estão só ganhando. Vocês estão só ganhando. Aleluia. Vocês estão só plantando. E a Bíblia diz que quem planta, colhe. Vai chegar o dia da colheita. Paulo diz, no capítulo 3, no verso 20, que a nossa pátria não é aqui. Que a nossa cidade não é aqui. Mas é no céu. Nós somos peregrinos, irmãos. Assim como eles eram peregrinos, nós somos peregrinos em terras estranhas, alheias. Vai chegar o dia que o Papai do céu vai me chamar para voltar para casa. Eu, você. Davi, 1 Crônicas, capítulo 29. Davi queria construir o templo, mas Napoleão tinha muito sangue. Aí Deus veio e disse assim, Davi, tu não constrói, mas o teu filho constrói. Mas ele desistiu? Não, o texto vai dizer que ele juntou material, juntou pessoas para colaborar. Tudo que ele tinha, ele colocou. Ouro, prata, ferro. Ele foi comprando e foi chamando gente, vamos fazer, vamos deixar. Ele não ia fazer, mas ele colaborou. 1 Crônicas, capítulo 29, 10 em diante. Agora ele ora no culto de ação de graça. Senhor, muito obrigado. Riqueza e glória vem de ti. Tudo, Senhor, é teu. Aleluia. E tudo vem de ti. E tudo vai voltar para ti. Aleluia. E ele começa a orar e diz assim, eu sei que eu sou apenas
um estrangeiro em terras alheias. Mas ele estava fazendo parte dele. Capítulo 29, verso 28 diz: e morreu Davi, cheio de misericórdia, cumpriu o seu papel. Irmãos, não é como eu e você começamos, mas é como nós vamos terminar. Não é como nós começamos, mas é como nós vamos terminar. A minha preocupação não é para eu crescer viciado, desde 15 anos de idade, usando droga, aí fui pro crack, emagreci, fui no fundo do poço. Passava de 3 dias que minha mãe e meu pai sabiam onde eu estava, só crack de hotel, magro, andando de chinelo, vivia perambulando pela rua, droga. Perdi tudo que tinha. Perdi a confiança da família, dos amigos. Quando eu estava fumando com eles, era bom. Quando eu estava bebendo com ele, era bom. Mas quando eu me viciei, e alguns conseguiram se apartar, pergunta se eles me deram alguma coisa. Da esquina que me via, já estava na rua. Você não tem amigos nesse meio, na bebida, na droga, na discotequinha. Você não tem amigo nesse meio. Você será amigo quando você estiver se envolvendo. Na hora que você cair de fato, ele vira as costas para você. E só vai restar um ou dois: pai e mãe. E para mim, que estou falando, que orou pela minha vida 25 a 28 anos, enquanto eu me drogava, ela se converteu e disse: eu vou voltar para a vida do meu marido. E eu pegava uma motinha, quando eu ainda tinha moto, levava para a igreja e disse: vai lá, ora, pode ser que o teu Deus resolva salvar o teu marido. E ela ainda estava comigo, ainda está, né? Eu digo: se não, vai fazer alguma coisa comigo e tu vai continuar com a vida. Esse mundo que tem lá fora não tem nada para nos oferecer, nem para oferecer para vocês. Continue firme na presença do Senhor. Tudo aqui é para jovem. Continue firme na presença do Senhor. Façam a diferença onde vocês forem. Não sejam influenciados, mas sejam influenciador. Sejam libertador de alma. Quer se apartar de você? Amém. Jesus, no capítulo 66, 67 em diante, de João, ele diz: eu sei quem são vocês. Eu sei que vai ficar, eu sei que não vai ficar. Eu sei que vai ficar aqui no mar. Aí disse: não, o teu discurso ele é bom demais, não dá para mim caminhar contigo, não. Aí ele ficou: não vai não, gente, fica comigo. Por que vocês vão me abandonar? Aí eu vou para o discípulo. Vamos dizer que aqueles que frequentavam a escola bíblica dominical, uma mais firme. Aí diz: agora é essa aí vocês. Vocês vão também? Aproveitem mal já para poder. Jesus não precisa de mim. No dia que eu não quiser mais pregar, ele levanta outro. Aí Pedro se levanta. Porque Jesus não precisa de multidão, precisa de um posicionado. Para onde nós iremos? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Glória a Deus. Eu acabei mentindo até agora, nós temos escrito de dia até aqui. Não faz mais sentido voltar para trás. Romanos capítulo 13, versículo 11. A nossa salvação está mais perto agora
do que quando nós começamos. Nós já caminhamos demais, eu já caminhei 10 anos. Não tem mais como retroceder. Não tem mais como você retroceder. Deus já me deu a oportunidade para mim e para vocês. Esse menino, chamado Timóteo, pregou a palavra de Deus. Paulo está preso numa cidade em Roma pela segunda vez. Que lá ele não sai da prisão de Mamertinho, acusado de ser incendiário de Roma, no incêndio de 64, dia 18 de junho de 64. Nela incendia dos 10 bairros, 4 filhos de pé. Coincidentemente, desses 4 haviam os judeus. O árbitro perfeito que Nero queria para acusar os judeus e acusar o líder maior, Paulo. Prende Paulo numa prisão chamada prisão de Mamertinho. E ali ele fica. E ali ele escreve a sua última carta de despedida, na esperança de ainda ver o seu amado filho na fé chamado Timóteo. Mas a ordem de Paulo é o quê? Todos conhecem o texto. 2 Timóteo capítulo 4. No verso 1 ele diz: eu conjuro-te que diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua vinda e no seu reino. Aí ele diz o quê? Que pregue a palavra. Isto em tempo e fora de tempo. Hoje, em toda a humanidade. Porque virá um tempo que não suportarão mais essa doutrina, tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e se desviarão dos ouvidos da verdade, voltando-se para fábulas. A ordem de Paulo para o seu amado filho na fé é: Timóteo, pregue a palavra, continue firme, fica naquilo que tu aprendeu, fica naquilo que eu te ensinei, continua firme, pregue a palavra. Tem pessoas lá fora que precisam que você, jovem, pregue a palavra. Tem amigos de vocês que estão morrendo nas drogas, bebendo no álcool, dependendo que vocês, como cristãos, cheguem diante deles e preguem a palavra para eles. Um Cristo que salva, um Cristo que liberta, um Cristo que transforma. Paulo diz: Timóteo, seja um bom testemunho, pregue a palavra. Essa é a palavra dessa noite que Deus colocou no meu coração para os jovens, que vocês não sejam influenciados pelas coisas do mundo, mas que vocês sejam um influenciador em meio a esse tempo tão difícil. Façam diferença. Eu creio, olhando para cada rostinho, que vocês são diferentes. Não tenho nenhuma dúvida disso. Deus tem falado no meu coração. Fique de pé. Aleluia. Vamos lá. Pai amado, Pai querido. Aleluia. A tua palavra que foi pregada, Senhor, para esse grupo de jovens, pais, mães. Pai, derrama a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Fortalece eles, Pai. Aonde ele botar a planta dos vossos pés, Pai. Que eles sejam bênçãos, Senhor. Que eles falem do teu amor. Que vidas, Pai, venham ser salvos pela pregação da palavra desse jovem, Pai. Que vidas venham ser libertas. Que vidas venham ser transformadas, Pai, pelo
palavra. Que eles possam fazer diferença, Senhor, onde eles estiverem, seja na escola, seja na sua casa, seja na casa do Pai dela, Pai. Mas que o Senhor possa usá-los poderosamente. Que sejam, Senhor, futuros pregadores da palavra do Senhor. Mas se não for, Senhor, o pregador da tua palavra, eu te peço, Senhor, que faça diferença em outra área, Senhor, seja na área da política, Senhor, que eu for, seja como advogado, seja como juiz, mas que o Senhor use eles, Pai, dentro da tua palavra. E eu agradeço a minha vida.